E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos para a nossa aula 4, que a gente vai falar um pouquinho aí sobre o grau de um monômio. Você sabe determinar o grau de um monômio? Muitas pessoas confundem aquela questão da equação do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau. Quando nós estamos estudando monômio, é um pouquinho diferente essa concepção do grau. E é isso que nós vamos ver agora aqui. Fica comigo, não saia desse vídeo, vamos até o final, beleza? Vamos lá? Aqui nós temos o título, então, grau de um monômio, que nós vamos entender hoje nessa aula. O grau de um monômio com coeficiente não nulo, antes de qualquer coisa, eu quero lembrar vocês o que significa essa palavra coeficiente. Tenho certeza que você sabe o que é, mas vou falar assim mesmo. Olha só, coeficiente, para não esquecermos, é o número que multiplica a incógnita. Por exemplo, eu tenho 2x aqui. Qual que é o coeficiente de x? O coeficiente numérico de x é o 2. Então isso aqui é para você não esquecer, beleza? Para a gente poder ir avançando. Com coeficiente não nulo é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Bom, pessoal, só para ficar bem claro só, esse coeficiente, quando eu vou tratar do grau do monômio, ele não pode ser nulo. O que significa isso? Ele não pode ser zero. Então, o coeficiente tem que ser um número real, diferente de zero. Vamos falar assim para ficar bem legal e bem fácil, porque pode ter número negativo, né? Então, ele pode ser maior do que zero ou menor do que zero. Ele só não pode ser zero. E como que eu faço, professor, então, para determinar o grau de um monômio? Olha só, aqui no próprio enunciado, aqui na teoria está falando que o grau de monômio é dado pela soma dos expoentes das variáveis. Então, qual que é o grau desse monômio? É 2 mais 5. Então, o grau desse monômio aqui, ele é do sétimo grau. Gente, é bem tranquilo, não é? Ou seja, é só pegar e somar os expoentes. Não é difícil, é fácil. E nós vamos ter vários exercícios aí que vamos fazer no Shorts, no TikTok, no Kawaii, no Facebook, vários exercícios resolvendo questãozinha dessa aí, de grau de monômio, viu? Não perca nenhum. Então, olha só, essa daqui é do sétimo grau. Aí eu pergunto para você, e a letra B? Eu tenho aqui menos 1/3 vezes A vezes B. Tem um monômio? Tenho, porque é um produto, é um termo só. Beleza. Tem a parte do coeficiente numérico, que é menos 1/3, e tem a parte literal, que é AB. Primeira coisa, coeficiente, ele é não nulo? Olha, ele é diferente de zero, então beleza, pode ser. Agora eu pergunto para vocês, que é bem simples. Qual que é o expoente do A? Aí você fala assim, professor, eu não estou vendo nenhum expoente aqui. Gente, quando não tem nada em cima aqui, é 1. E o B, mesma situação, é 1. Então, qual que é o grau desse monômio? Fala aí para mim. 1 mais 1, ele é do segundo grau. Tranquilo demais, não é? É bem fácil, né? E tem alguns momentos que, quando esse conteúdo é inserido em outros, talvez pode confundir, pode ficar mais complicado. Mas se você for pegando passo a passo, você não vai ter dificuldade. Não adianta pegar só a teoria. Tem que pegar os exercícios também que eu vou estar postando para vocês. Com certeza já está postado aí já. E não adianta também só pegar os exercícios sem entender as habilidades. Tranquilo? Vamos fazer aí assim, bem casado aí da teoria e dos exercícios, né? Agora aqui, olha só. Professor, calma aí, mas eu não estou vendo parte literal. Aqui eu só tenho 10. O 10 por si só, ele é um monômio? O que você acha? Ele é um monômio ou não é? Sim, o 10 por si só, ele é um monômio. Só que esse monômio aqui não tem parte literal. Então, qual vai ser o grau desse monômio? Gente, quando não tem parte literal, o grau é zero. Não tem grau, fechou? Grau zero. Isso aqui é muito importante. Agora eu quero falar com vocês aqui, ainda continuando nesses mesmos exemplos aqui, o que eu tenho que entender? O grau desse monômio aqui é sétimo. Isso aqui nós já descobrimos. Mas vamos supor que eu falo assim, olha, eu quero saber o grau desse monômio em relação a x. Então, quando eu falo em relação a uma incógnita, eu não estou contando com as duas aqui, eu estou contando com a x. Então, em relação a x, vamos colocar aqui, ó, em relação
a x, o grau é, em relação a x, pessoal, o grau é segundo. Fechou? Isso aqui é importante você entender, porque o exercício ele pode trazer isso para você. Olha, em relação a y, qual que é o grau desse monômio? Em relação a y, ele é do quinto grau. Vamos pôr aqui, ó. Em relação a y, ele é do quinto grau. Espero que você esteja entendendo essa situação, porque aqui eu fiz, olha só, qual que é o grau do monômio? 2 mais 5 do sétimo grau. E esse monômio em relação a x, qual que é o grau dele? 2. Em relação a y, 5. Então pode acontecer de ter um exercício que vai especificar. Ah, eu quero saber o grau desse monômio aqui em relação a b. Bom, em relação a b ele é do primeiro grau. E qual que é o grau do monômio todo? Do segundo grau, porque é a soma dos expoentes das incógnitas, da parte literal. Então você tem que analisar bem isso aqui. Vou dar um último exemplo aqui para você ficar craque nesse negócio. Olha só, vamos supor que eu tenho aqui 3x ao cubo, y ao quadrado. Vamos lá, pergunto para você. Qual que é o grau desse monômio? Professor, o grau desse monômio aqui é 3 mais 2, ele é do quinto grau. Fechou. Nós aprendemos isso aqui. Aí eu pergunto, e o grau desse monômio aqui em relação a x? Fala aí para mim. Em relação a x, qual que é o grau dele? Em relação a x, ele é do terceiro grau. Aí eu pergunto, em relação a y? Em relação a y, ele é do segundo grau. Tranquilo? Espero que você tenha entendido. Ficou bem tranquilo, bem fácil, né? A gente vai ter vários exercícios falando disso daí. Não deixe de assistir. Se você entendeu, deixa o like aí, deixa seu comentário. É muito bom essa interação nossa, beleza? Então essa é a nossa quarta aula falando do grau de um monômio. Vamos junto.